A humildade, ela antecede a honra, ela é o caminho que abre a honra. A soberba, a arrogância é o caminho que destrói toda e qualquer perspectiva de honra. O tolo, normalmente, ele não tem noção do quão arrogante ele é. A palavra do Senhor, ela orienta, e isso também está no livro de Provérbios, que há mais esperança para o insensato do que para aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria não é um sentimento, ela é uma constatação de alguém que, a partir do conhecimento, teve entendimento para usufruí-lo com sabedoria. E todo o caminho, gente, que abre isso, chama-se humildade. Nas lives nós trabalhamos algo muito importante e eu quero trabalhar de maneira mais aprofundada com você agora sobre humildade. Na maioria das vezes as pessoas acreditam que a humildade, ela é um sentimento, ela é um quebrantamento de coração. Você pode até sentir a virtude da humildade, mas na verdade a humildade, ela é mais do que um sentimento. A humildade, ela é uma virtude que depende de um comportamento para ter garantias de que ela é real, para ter manifestações de que ela é real. E com isso nós estabelecemos a seguinte temática: que humildade não é um sentimento, é um comportamento que precisa ser manifestado. É necessário humildade para aprender. É necessário disciplinar o comportamento da humildade para que você possa absorver um nível de conhecimento que gere para você entendimento, para você levar isso para a prática da sua vida. Sem a humildade é impossível. É preciso humildade para sentar, é preciso humildade para ouvir, é preciso humildade para reconhecer que o outro tem mais a oferecer. E normalmente as pessoas que se julgam humildes, elas estão cegas pela tolice de terem apenas uma parte da informação, acreditando que aquilo é o suficiente e que não precisam de mais ajuda para caminhar, que não precisam saber aquilo que alguém sabe ou ouvir aquilo que alguém tem a dizer. Então, ter humildade dentro dessa jornada que nós estamos construindo é imprescindível, não apenas para que você se torne alguém que tem o acervo da informação, mas para que você torne útil a informação que você tem, para que você consiga trazer no seu comportamento de vida e de prática diária a execução daquilo que você aprendeu com a sua mente. Sobre essa perspectiva, nós precisamos compreender isso, que humildade é muito mais do que um sentimento, é um comportamento que precisa ser disciplinado. A nossa carne não opera para Deus voluntariamente bem algum. Na sua carne você não vai encontrar uma predisposição para você aprender, ainda mais sobre conhecimento bíblico, ainda mais sobre o tipo de acervo de informação que não melhora só a qualidade do que você quer ter, mas melhora a qualidade do tipo de pessoa que você quer ser, quer se tornar. E não há absolutamente nenhuma ferramenta mais polida e mais preparada para construir isso em você do que a palavra de Deus. Porém, a sua carne vai dizer que não dá tempo, que você tem preguiça, que você não vai conseguir entender, que isso e que aquilo, quando na verdade, gente, isso não é preguiça e nem só é a obra da carne, mas é a obra da vaidade dentro da carne, dizendo que você pode dar continuidade para viver a sua vida e o seu chamado com o que você já tem, que é o suficiente. E aí entra aquele recurso, né, de querer espiritualizar aquilo que a gente não tem humildade, às vezes, para executar imediatamente. Então, é muito importante compreender que a humildade é uma virtude que precisa ser doutrinada, precisa ser disciplinada e precisa entrar dentro do nosso comportamento de vida diário. E isso é um confronto direto com a nossa vaidade. É a necessidade de se submeter a algo ou alguém ou a alguma circunstância que tem proeminência sobre mim, aonde eu vou conseguir desenvolver algum conteúdo, aprender alguma coisa. É se subordinar. E isso é confrontar a vaidade do nosso eu. Você quer ver uma coisa difícil para a gente poder aferir o nosso nível de humildade? Caminhar sozinho é muito mais fácil. John Piper, ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu li uma frase dele e ele disse assim: se o Deus que você diz adorar nunca te contesta, nunca te contraria, na verdade você não está adorando a Deus, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Você está idolatrando a sua consciência, né? E o que isso tem a ver com humildade? Eu vou te falar agora. Muitas pessoas preferem caminhar sozinhas para conseguirem manter o padrão que elas acham suficiente. Na verdade, elas andam sozinhas, algumas até a despeito do próprio Deus, adorando a própria consciência, para não serem confrontadas.
para não ter que se submeterem a uma palavra, a repetição de um ensino. O próprio Paulo, vez ou outra, falava isso. Inclusive, se você está sentado aí do outro lado e já está dizendo, ai, a Camila está muito repetitiva, isso já é manifestação de uma vaidade, que acha que você já tem o suficiente, quando na verdade o que eu estou utilizando aqui é a didática, para que você possa absorver a totalidade da informação. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele fez exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Ele disse, eu não me aborreço de escrever-vos novamente as mesmas coisas que já vos disse antes. Por quê? Porque isso era para aprendizado. Então, muitas vezes a gente caminha na vaidade do nosso ser, achando que temos humildade o suficiente para continuar, quando na verdade precisamos disciplinar isso todos os dias. Precisamos polir essa virtude todos os dias. E dentro disso, caminhar com pessoas é imprescindível para que isso seja real, para que você não tenha uma impressão de que você é humilde aos seus próprios olhos. Uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, é a grosso modo, mas só para a gente entender. Eu sempre digo assim, a pessoa que descobre que é humilde, ela acabou de perder a humildade. Porque, na verdade, o aferidor da humildade, ele não pode vir de você mesmo. Porque senão você será enganado pelos seus sentimentos e muitas vezes por uma medida farisaica, uma tentativa de mostrar uma coisa que, na verdade, essencialmente você não é. Agora, quando você caminha com pessoas, quando você se permite conviver, quando você permite se falar, mas também ouvir, ver os comentários, ler os comentários, estar inserido dentro de uma comunidade, aí sim a sua humildade vai ser doutrinada, disciplinada, polida, será essencial e real. E aí vai acontecer o que a mãe do rei Lemuel ensinou para ele em Provérbios capítulo 31, aonde ele reproduz quando fala sobre a sabedoria, dizendo que acerca da mulher virtuosa, as portas a louvarão. Ou seja, o humilde ele não fala dele mesmo, mas estando em comunidade, vivendo em koinonia, caminhando junto com pessoas, permitindo-se ouvir e ser ouvido, subordinar e ser subordinado, aí a humildade dele começa a ser polida. Aí ele começa a entrar num processo disciplinatório onde ele respeita o princípio da humildade. E aí ele não vai precisar falar nada acerca de si e nem consultar a sua própria consciência e talvez ser enganado pela sua vaidade para dizer que ele é. As portas a louvarão.